Por que que a pessoa... Não, ele às vezes sustenta um casamento fracassado. Por quê? Porque ele tem que provar... Não, eu tenho que provar que eu sou melhor do que fulano de tal, meu irmão, não sei quem que separou. Né? Porque a sociedade vê de determinada forma. Também tem o outro lado. Ou eu não quero descer o padrão. Isso, tudo isso. Também. Porque eu preciso viver de tal forma. Mas então você está vendo que nós excluída. estamos falando de incoerência. Sim. Então você está vivendo. Sim. Você, a Cris, na essência, não quer nada disso. Quero. Mas você está debaixo de um guarda-chuva de dogmas que eu sou estabeleceu obrigada. culpas e punições. Que é o dogma que começou com a igreja. Primeiro a sociedade primitiva, depois a igreja. A Igreja Católica fez isso num processo de civilizatório num determinado momento. Era preciso que houvesse normas. Só que depois a igreja se organizou e transformou em dogma. Então, você tem que ficar casada, porque o dogma, você tem que ficar casada. Isso é o controle, é o comando. Sim. Comando, você tem que ficar casado. Aí vem um controle. Se você não ficar casado, a sociedade vai te expurgar e Deus vai te punir. Cara, e aquela coisa da coletividade, pai, por né? exemplo, Aí te limitou o livre-arbítrio, que é a essência humana, e você fica fazendo aquilo que te mandaram fazer com uma ameaça divina, daquele Deus velhinho, barbudinho e mal-humorado. Mal-humorado e mal. Porque assim, uma coisa que meu pai, por exemplo, você vê que isso é invenção, muito, tudo isso. Não é se uma sustenta. invenção. Não se Exatamente, sustenta. concordo Mas totalmente. eu sei o peso que, por exemplo, meu pai teve dois casamentos. O primeiro casamento não deu certo, obviamente, e ele foi excomungado. Ele não podia comungar. Não podia. Nesse nível. Cara, para ele era o fim, Nesse cara. nível. Ele ficava triste Porque, que ele não podia comungar. E esse é o problema da culpa. O problema da culpa é que a Michelle não precisa me falar que eu sou errada. Eu começo a sentir. Claro, você sabe. Porque está implantada na minha mente a ideia de que não, eu não posso fazer dessa forma. Porque a sua consciência não posso separar, pauta. Né? Não posso isso. Então, assim, a questão do tabu com relação à virgindade, né? Não pode. Aí a pessoa se sente culpada. Assim, tudo é dogma. Dogma para comando e controle. Exatamente. É o vigiar e punir, né? Do Foucault. Exatamente. Então, nós temos um Código Penal dessa altura, um Código Civil dessa altura, um Direito Constitucional dessa altura, um Código de Processo Civil dessa altura, de como é que faz para punir. O Código Penal diz o que não pode, o outro diz como é que faz para punir. Sim. O civil, o social. Então, essa meninada não vai ter necessidade disso. Porque, como você diz, Cris, a gente sabe quando está errado. É da natureza humana, está aqui no livre-arbítrio. Você sabe que não pode chutar um animal, por exemplo, ou